Do you speak in línguas? Graça e paz, aqui é o Gabriel, mais conhecido como Gaba, e esse aqui é o nosso cantinho teológico do YouTube. Esse vídeo é totalmente roteirizado por quem me segue lá no Instagram. Não que eu tenha planejado isso, mas eu coloquei lá uma caixinha de perguntas sobre dons e pregação. E cada pergunta sobre os dons formou um roteiro de vídeo muito bom. Tipo, foi do princípio até as dúvidas mais elevadas que o crente tem hoje em dia sobre os dons, ainda mais sobre o dom de línguas e interpretação. É um dom, assim como todos os outros, hoje em dia muito atacado pelos ditos cessacionistas, mas hoje não percamos nosso tempo com cessacionista. Vamos tão somente falar de Bíblia, porque dons espirituais e a sua contemporaneidade é assunto bíblico, sim. Então vamos lá. O que de fato é o batismo no Espírito Santo? Sendo bem direto, o batismo no Espírito Santo é a conversão. Mas, Gabi, eu ouvi dizer que o batismo no Espírito Santo era o falar em línguas. Eu creio no falar em línguas, mas eu não creio que o falar em línguas é o batismo no Espírito Santo. Entender o batismo no Espírito Santo como a conversão é entender o que a Bíblia diz. Calma aí, Gaba, mas lá em Atos 2 é dito que o Espírito desceu, encheu os que estavam na casa e todos falaram em línguas. E todas as vezes em Atos dos Apóstolos que alguém recebeu o Espírito Santo, essa pessoa falou em línguas. Vamos lá, Atos dos Apóstolos não é um livro sobre a vinda do Espírito Santo. É um livro sobre o revestimento de poder do Espírito Santo. Nosso erro é avançar para Atos 2 sem olhar para João 20 primeiro. Olha o que diz João 20. E Jesus disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu agora também envio vocês. Depois de ter dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sempre que vocês perdoarem os pecados de alguém, Deus também perdoará esses pecados. Porém, se vocês não perdoarem esses pecados, Deus também não perdoará esses pecados. Então veja bem, em João 20 os discípulos recebem o Espírito Santo finalmente. Eles se convertem em João 20. Em Atos 1, os discípulos já têm o Espírito Santo. E é por isso que eu não encontro base para entender o Espírito Santo como uma segunda bênção. O que acontece em Atos capítulo 2 não é uma regeneração, não é conversão, é revestimento de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é a conversão. O falar em línguas é um revestimento de poder. Segunda pergunta: todo aquele que é batizado no Espírito Santo fala em línguas? Não. Só para não deixar os pentecostais com raiva. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo fala em línguas? Não. Mas também é impossível falar em línguas sem o batismo com o Espírito Santo. No caso, como é que eu vou ser um incrédulo e falar em línguas? Como é que eu vou ser um cara desconvertido e falar em línguas? 1 Coríntios 12:30. Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscar com zelo os melhores dons. Então não, nem todo mundo fala em línguas. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e bora pro vídeo. Essa pergunta aqui agora exige um pouco mais de cuidado para responder. Nós pentecostais falamos em línguas na igreja e em voz alta. Pode. Paulo fala que quando falamos em línguas, nos edificamos a nós mesmos. Mas ele também fala que, se não tiver quem interprete, melhor ficar calado. Então, nós pentecostais fazemos errado? Vamos lá, em que contexto Paulo fala sobre as línguas? O contexto da carta aos Coríntios. E a igreja de Corinto é a igreja mais problemática que existe no tempo do Novo Testamento. É uma igreja muito problemática mesmo. Perversão sexual, intrigas, divisões e também abusos de dons espirituais. O problema de Corinto é que os irmãos não sabem controlar a sua espiritualidade. A partir do capítulo 7, nós temos uma argumentação que segue a linha do sim, mas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nessa aí do sim, mas, Paulo introduz então os dons do Espírito Santo lá no capítulo 12. No caso, ele nos apresenta os dons no capítulo 12, mostra como o amor complementa esses dons no capítulo 13, e no capítulo 14 ele dá uma regulamentação de ordem no culto quanto ao uso dos dons. Os coríntios façam tudo com ordem e decência. Amados, é muita preguiça, não que o irmão aqui seja preguiçoso, mas é muita preguiça da parte de muita gente pegar só um verso sobre línguas e falar: bum, os pentecostais estão fazendo culto sem ordem e decência. Vamos ver o que Paulo verdadeiramente fala sobre as línguas. Os versículos 2 até o versículo 5
Paulo compara o dom de línguas com o dom de profecia, porque quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Mas quem profetiza edifica a igreja, porque fala com toda a igreja. Então ele diz: portanto, quem fala em línguas, ore para que também possa interpretá-las. Dr. Sam Storm, autor do livro Entendendo os Dons Espirituais, em sua exegese nos mostra que isso aqui deixa muito claro que a interpretação das línguas é uma alternativa para igrejas que não possuem profetas que profetizem para a igreja. Então a interpretação de línguas, ela serve para profetizar também. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deve ter intérprete para que edifique toda a igreja. Mas você não precisa deixar de falar. Você pode falar consigo mesmo, orar em particular em línguas. Isso no culto. Verso 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Você pode sim falar em línguas na igreja. E pela graça de Deus, até mesmo interpretar o que você está falando para edificar todo o corpo de Cristo. E sim, eu vou trazer um vídeo mais completo sobre isso, mais explicado, mais detalhado. Por hoje vou apenas responder perguntas. Olha essa aqui, irmão. Rodar, pular, entrar no manto. É obra do Espírito Santo? Eu não posso te dizer que é a obra, minha filha. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele ressuscitou. Desceu sobre os apóstolos e eles ficaram mais eufóricos, né? Tanto que perguntaram se eles estavam bêbados. Se Jesus levantou do túmulo, se os discípulos ficaram em êxtase, por que na minha vez eu vou ter que ficar parado? Sou batista, mas ó, me chama para uma vigília pentecostal doida aí que eu apareço. Como descubro meu dom espiritual? Pregar é um dom do Espírito Santo? Todos os cristãos têm dons espirituais. Todos podem descobrir qual dom espiritual possuem. Nessa parte eu esqueço de responder, mas não, pregar não é dom espiritual. Só basta não ter preguiça, ter vida em comunidade, orarem, pedirem os dons, buscarem os dons. Nem só de língua estranha, profecia, interpretação vive um crente. Nós temos também cura, fé, discernimento de espírito, a caridade com o próximo. E essas coisas você desenvolve vivendo em comunidade. Nada impede você que não sabe o seu dom espiritual de orar pelos enfermos e ser gentil. Lembre-se, o amor é um caminho mais interessante que todos os dons. Eu sou Gaba e até a próxima!